de você, Dr. Cláudio, com tanta experiência, com um escritório maravilhoso de milhões, muito bem estruturado, com toda a equipe. O que você tem para me dizer em relação a esse processo organizacional, em relação ao convívio, né, com as advogadas, que um escritório de milhões tem advogadas de milhões? Como que é esse meio organizacional que você já tem, já viveu, né? Eu acho que com essa vasta experiência você viveu vários processos, né? Desde o início, com o que está hoje. Conte pra gente esse sucesso que você alcançou. Vamos lá, Andressa. É interessante porque uma coisa eu digo pra vocês. Vocês não vão apanhar o tanto que eu apanhei. Porque a nossa experiência, eu já sou formado há 20 anos, né? E o que eu posso dizer é que lá atrás nós não tínhamos conteúdos como esse aqui. Chaves importantes como essa aqui, experiências e networks e até mesmo possibilidades de conhecer de perto situações como essas que estão sendo apresentadas, orientações. Então, eu tive que passar pela jornada, escalar montanhas, descer de lá muitas vezes escorregando, passar por vales, mas cheguei aonde eu esperava. E do ponto de vista de organização, eu quero falar de 3 aspectos que eu entendo assim serem essenciais. Primeiro aspecto, você precisa gerenciar tudo que você faz. Não é porque você se torna o âncora, aquela primeira pessoa de dentro do escritório, que você não tem que gerenciar. E gerenciar no sentido amplo da palavra. Observar os processos, observar o que está sendo feito. E vou te deixar uma chave de milhões. Cuide dos detalhes dentro dos processos. O detalhe faz toda a diferença numa ação de R$1.000 e numa ação de 10 milhões de reais. Eu digo, doutora Andressa, dentro do processo da organização, um pilar fundamental são os detalhes. Um processo bem desenhado, uma organização bem trabalhada, com detalhes, eu te garanto, o sucesso chega mais rápido do que ter um processo desenhado sem muitos detalhes. Não é burocracia, são detalhes. É aquele olho clínico, é aquela olhada que ninguém deu, são os detalhes da escrita, são os detalhes do atendimento, é entender o que o seu cliente precisa, é conversar e absorver o máximo de informações e registrá-las. Advogadas, vai atender, não fica ouvindo depois para coletar as informações, não. Registre tudo que você estiver ouvindo, seja por voz ou seja por escrita. Então, esse pilar dos detalhes, para mim, dentro do processo de organização que te faz alcançar sucesso, para mim, ele é, assim, estruturante e fundamental. Outra questão que eu digo que entrega algo real é você ter como gerir cada um dos processos que chega ao seu escritório. Cláudio, mas como é que eu vou fazer essa gestão? Eu estou começando agora. Olha, tem sistemas gratuitos, tem sistemas pagos, mas tenha um ambiente para fazer gestão dos seus processos. Porque processos envolvem prazos e advogado nasceu para cumprir prazo. Isso é essencial e fundamental na vida de um profissional. E vocês, advogadas, vão lidar com prazos todos os dias. Ah, mas eu não vou trabalhar na área processual. Não tem problema. Você tem reuniões, você tem entregas de relatórios, você tem entregas de pareceres, você tem que apresentar soluções e o seu cliente precisa todos os dias de celeridade. O mundo está muito rápido. Isso aí é indiscutível. Então, gerenciar o que você faz, ter ferramentas adequadas. Eu apanhei muito para escolher uma boa ferramenta, confesso. Passei por 3 ou 4 gerenciadores de processo.
Até que escolhi um que me encantou os olhos. Não era o mais caro, não era o mais barato, mas me encantou e me trouxe uma entrega maravilhosa, né? Eu criei dentro do nosso escritório a controladoria. Eu pensava que era algo tão, né, tão inatingível, mas a controladoria fez com que os meus processos tivessem melhores resultados, melhores acompanhamentos, e isso é importantíssimo. E o terceiro pilar que eu queria dizer para você, advogada, é: tenha uma boa ferramenta de assinatura. Cláudio, mas como é que eu vou criar uma ferramenta de assinatura? Não, primeiro que você não vai criar. Isso é coisa para o pessoal da área de TI. Segundo, você já olhou na internet, custa X reais por mês. Ok, eu não tenho como dispor desse recurso. Eu quero chamar a sua atenção. Dinheiro na sua profissão faz sim toda a diferença. Porque se você não tem 60 ou 90 reais para gastar por mês com uma plataforma de assinaturas, você certamente não quer renunciar a algo para alcançar aqueles milhões que estão à sua espera. Isso é importantíssimo. Então, uma boa ferramenta de assinaturas é fundamental, né? Não tenho problema algum dizer aqui o nome de 2 ou 3, mas, por exemplo, você não quer gastar? Use a plataforma do GovBR, então. Lá você consegue assinar digitalmente. Não é a melhor, eu não indico, mas é uma ferramenta gratuita. Você não tem ferramenta nenhuma? Você ainda tem o Adobe, que se você tiver um certificado digital, você consegue assinar. Mas se você gastar R$ 69 por mês, será que isso não vai trazer um valor agregado organizacional? Eu te garanto com certeza que vai. E faz toda a diferença. Você mandar uma procuração, um contrato de honorários, num link, no WhatsApp para o seu cliente, ele assina, te devolve em fração de minutos, aquilo ali faz toda a diferença. Gente, exclua o papel da sua vida. Não trabalhe com papel. Por quê? Porque papel, ele deteriora. E papel custa caro. Se você for olhar, não é porque é uma folha de papel. É porque o papel tem todo um processo. Depois você tem que guardar, depois você tem que arquivar, depois você tem que manter arquivado, enquanto no meio eletrônico está tudo dentro de um ambiente devidamente armazenado. Então, 3 ferramentas importantes que eu disse para você. Se você tiver isso dentro do processo de organização, o resultado, doutora Andressa, vai vir. E eu digo para você, ele vem, e a entrega que essas advogadas vão ter, ela é acelerada. E eu digo, quem não acompanhar isso que nós estamos falando aqui, vai ficar para trás. Aí, de fato, são aquelas que decidem deixar a profissão de lado. Nossa, é muito bom escutar uma pessoa tão experiente falando, né? Essas ferramentas, e muito bom saber que para quem está formando tem as possibilidades, né? Consegue fazer pesquisas de plataformas também gratuitas, pelo menos o primeiro mês, e depois vai conseguindo organizar, tendo mais clientes para poder pagar. E isso faz parte da organização, né? A organização pessoal, que a gente falou lá no começo, ela reflete no profissional. Se você não tem uma organização financeira, como é que você vai, realmente, R$60 se torna caro? Porque você gastou tudo na primeira semana, ou gastou tudo nos seus primeiros honorários e esqueceu de pensar que aquele dinheiro tem que deixar um pouco para quê? Para investir no seu escritório. Você precisa investir na sua profissão, não só em você, não só na sua vida pessoal, né? E aí a pessoa precisa ter essa organização. Cláudia, me fala uma coisa, no seu escritório, né? A importância de departamentos, né? Eu imagino que a gente estava falando, escritório é uma empresa. Então você tem ali uma empresa, um CNPJ constituído. Como que funciona os departamentos? Mesmo que seja para aquele advogado iniciante, ele precisa separar os departamentos financeiro, do departamento, igual você falou, da controladoria, que é o acompanhamento de prazo, do operacional, que é a hora ali de fato sentar. Então, precisa ter esses departamentos separados ou não? Ele pode ser um advogado ali perdido, sem muitos processos. O que gera de resultado para ser uma advogada de milhões? O que a gente observa,
Andressa, é algo que começa com a equipe. Todo mundo tem o hábito de começar sozinho. Cuidado com isso. Cuidado. Nós estamos falando de um universo onde nós temos estruturas físicas gigantescas espalhadas pelo país e pelo mundo. Os advogados de fora começaram a entrar no Brasil. Nós temos os escritórios virtuais, que estão ganhando uma força violenta no nosso país. Mas eu quero deixar uma dica fundamental para o seu sucesso e para você alcançar os milhões. Separe as despesas do escritório das despesas da sua vida pessoal. Esse é o grande passo que você dá na vida para ter sucesso. Por quê? Porque o escritório é uma empresa e você é uma pessoa física. Quando você mistura tudo isso, você não consegue organizar. E se você não organiza, você não tem sucesso. Então, primeiro passo, faça a distinção das contas. O que é do escritório e o que é seu advogado. O que é da vida privada, da vida pessoal. Isso é importantíssimo. Segundo passo, é importante ter departamentos? Eu creio que é importante escolher o gestor da tarefa, né? Vamos dizer numa linguagem um pouco mais coloquial. Quem é o responsável por fazer aquela atividade? Nós temos dentro do nosso escritório, sim, a separação de áreas. Nós temos aqueles que cuidam das atividades. E nós temos aquele que cuida de todo o escritório, no caso eu exerço essa atividade, né? Hoje o mercado chama de CEO, outros chamam de diretor-geral, outros chamam de advogado sênior, outros chamam de co-founder. Chame como você quiser. O escritório é seu. É você que vai ganhar dinheiro, é você que vai estruturar. Mas pense, toda vez que você organiza isso, você tem uma chance de melhor entrega. Se não é você que cuida das finanças, se tem alguém que cuida, existe uma estruturação em cima das finanças. Se não é você que cuida da operação, existe alguém que cuida da operação e que vai ter que ter entrega. Se não é você que cuida da área da imagem do escritório, existe alguém que cuida e que você consegue cobrar entrega. Então, quando você não está em todas as áreas, você consegue cobrar resultados. Isso é muito importante. Mas, ao mesmo tempo, você tem que estar de olho. Porque você se lembra, advogada, são os detalhes que vão fazer você ganhar milhões. Isso é fundamental. E por mais que o seu escritório seja um pequeno, depois um médio, depois um grande escritório, você não pode deixar de olhar os detalhes. E detalhes são importantes. Essa estruturação é fundamental. Essa separação de contas de pessoa jurídica com contas de pessoa física. Aí a advogada fala, não, mas eu nem abri CNPJ. Mas você sabe o que é despesa do escritório e o que é despesa da sua vida. E isso é bem claro. Separe. Esse é o grande primeiro passo. Segundo passo, quer estruturar algo? Eu ouvi uma fala de um amigo muito importante. Ele começou assim como nós, ele é da nossa geração, e ele fala assim, Cláudio, sempre lá no escritório eu sou o revisor. Tem um relator e eu sou o revisor. Eu achei importante aquela fala dele. Ele revisa a área recursal. Os recursos para tribunais superiores, ele gosta de fazer a revisão. E ele entendeu, dentro da estatística do escritório dele, que aumentou o êxito quando ele passou a revisar as peças, algo que ele não fazia. Então veja, você nunca vai parar de planejar e nunca vai parar de organizar. Sempre tem um passo dentro dessa caminhada chamada advocacia de milhões. Sempre você vai estar estruturando o seu escritório, você vai contratar pessoas, você vai ampliar. São desafios? São desafios. Mas não tem nada melhor do que estar estruturado, estar bem organizado e ver um processo ter êxito e os honorários chegarem para você e você vibrar com a equipe, vibrar com o escritório, fazer uma comemoração, porque isso demonstra que organização e planejamento traz resultado.